não quero mais ser quem eu sou. Eu não quero mais estar onde eu estou. Eu não quero mais trabalhar onde eu trabalho. Eu não quero mais estar com a pessoa que eu estou. Eu não quero mais ser pai, não quero mais ser filho, não quero mais ser mãe, não quero mais ser marido. Eu não quero mais ser o tipo de gente que eu sou. Eu gostaria de ter uma completa... Eu queria sair de mim. Depois de ficar alguns anos na ilha, náufrago, tentou se matar e não conseguiu. Esperava voltar um dia para casa e reencontrar a sua noiva, mas quando ele volta ela já está casada, com filhos. Todos acharam que ele tinha morrido. Mas a história tem um drama, além de ser um náufrago numa ilha. Esse é um drama: sobreviver, pescar, caçar. Mas o filme trata de um dilema da vida, o dilema de não se ter o controle sobre a vida, apesar de por muitas vezes nós fazermos uma tentativa disso. E o dilema de nós esperarmos contra a esperança. Porque a gente olha para um mundo que a gente não tem controle dele. Somos passageiros num mundo que decidiu se desligar de Deus, porque o homem decidiu se desligar de Deus. E é muito interessante a ideia de quem não tinha por que esperar, a não ser esperar e continuar vivo. Um dia a maré traz um pedaço de plástico enorme, parece um pedaço de um banheiro químico. Ele faz uma vela num bote, consegue passar a arrebentação, é encontrado por um navio e volta para casa. Depois de ter sido até enterrado, é encontrado vivo. E o amigo pergunta: mas e agora que você volta e a sua vida você não tem mais a pessoa que você queria? O que você vai fazer? Ele diz: eu vou continuar respirando. Vai saber o que a maré vai trazer amanhã. Um pensamento muito interessante que eu me lembrei dessa cena essa semana enquanto nós conversávamos entre nós os pastores sobre a reunião de hoje, sobre esse tema de Paulo e sobre essa situação que nós estamos vivendo hoje: suicídio, violência, das pessoas que já não encontram mais sentido na vida, que tentam desesperadamente sair de si próprias, numa autotranscendência. Eu quero sair de mim e eu quero ser uma outra pessoa, eu quero ser um outro eu não quero mais ser quem eu sou, eu não quero mais estar onde eu estou, eu não quero mais trabalhar onde eu trabalho, eu não quero mais estar com a pessoa que eu estou, eu não quero mais ser pai, eu não quero mais ser filho, eu não quero mais ser mãe, eu não quero mais ser marido, eu não quero mais ser o tipo de gente que eu sou. Eu gostaria de ter uma completa... Eu queria sair de mim, quero ir para um outro mundo. O desespero de quem olha para a vida e diz: eu não tenho controle de absolutamente nada. E nos enganamos quando achamos que podemos ter. Eu não sei se a pior angústia é descobrir que eu não tenho controle, ou se a pior angústia é achar que tenho e depois de fazer tudo o que eu quis fazer, descobrir que nada mudou. As duas pontas são igualmente desesperadoras para quem não tem dentro dessa equação a variável Deus, que é o nosso caso. Nós temos. Eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 10. Estamos entrando no capítulo 10, do verso 1 ao 13. Paulo, que vinha dizendo no capítulo 9 sobre o fato de que nós somos dispenseiros do que vem de Cristo, que não poderíamos colocar como um obstáculo carne, ou o fato de comer ou não comer, de pensar no próximo. Ele diz que esmurra o seu próprio corpo para não ser aquilo que a sua carne quer que ele seja, mas para ser aquilo que Deus quer que ele seja. Uma luta contra si próprio. Parece que ele sai do assunto, mas ele prossegue na mesma linha, dizendo: irmãos, eu não quero que vocês ignorem o que nossos pais, está falando sobre Israel antigo, nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Sim, eles andavam no deserto e uma nuvem os acompanhava. Todos passaram pelo mar, sim, atravessaram o mar quando saíram do Egito. E foram batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Olha que interessante. O batismo deles foi atravessar aquele mar. A gente não vai entrar nesse detalhe hoje, porém, todos eles comeram de um só manjar espiritual. É verdade, o maná vinha do céu para alimentá-los. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo.
Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito que o povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir-se. Está fazendo uma alusão aqui ao bezerro de ouro. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa. Olha que interessante, foi para a nossa advertência. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, esse tempo que a gente está vivendo. Aquele que, pois, pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Eu não consigo aguentar, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Esse é um verso chave dentro desse texto. Deus não permite que eu seja tentado além das minhas forças, para que eu não diga, olha, eu não aguentei. Aliás, tentação, a palavra peirasmos do grego, é a mesma palavra para tentação e para provação. Mesma palavra. Quando alguém é provado, quando alguém é tentado. Aliás, quando você é tentado a entrar no pecado, você também está sendo provado a permanecer na presença de Deus. O Ziel diz que as duas cordas, a diferença é quem está na ponta. Se é Deus está te provando ou o diabo te tentando, mas a opção da decisão é a mesma. E por que Paulo está dizendo isso? Dizendo àqueles irmãos, ele acabou de dizer que a gente, por causa do irmão, a gente deixa para lá o fato de comer carne ou não comer carne. Por causa do meu irmão, eu tomo outras decisões. Eu estou preocupado com ele, eu não como na frente a ceia. Eu estou preocupado com o que ele está pensando. Ele é importante para mim como eu mesmo. E está dizendo que esmurra o próprio corpo e agora diz, olha para Israel. Passaram pelo deserto e era deserto. E no meio do deserto, Deus esteve com eles, mas a maioria deles não esteve com Deus. A coisa era muito ruim, porque o deserto é deserto, irmão. Tem nada. Mas olha para trás, vocês saíram do Egito da escravidão e passaram pelo mar. É deserto. É um caminho tortuoso, difícil de se trilhar. Mas Deus esteve com vocês. Isso é um exemplo, ele está dizendo. Estava no meio do deserto. Deserto é quente, irmão. É muito sol. Mas tem uma nuvem com vocês. Mas não deixou de ser deserto. Israel tinha uma nuvem sobre si todo dia. Não morreram queimados e não tiveram um problema com insolação, porque a nuvem de Deus os acompanhava. Não deixou de ser deserto. Mas a nuvem de Deus estava ali com eles. Eles tinham fome. E o maná vinha dos céus. E todos os dias eles comiam do maná. E o detalhe interessante é que não podia guardar para o dia seguinte. Ó a tentação e a provação. Moisés falou, não guarda porque vai feder, vai estragar, vai dar bicho. Mas e a tentação de não acreditar em Deus? E a tentação de eu tomar decisão? E pegar um monte e guardar no meu armário? Primeiro dia foi engraçado, porque o povo guardou um monte. Quando chegou no dia seguinte, acordaram na tenda com o maior fedor, bicho, bigato andando para lá e para cá. E o negócio podre. Tem que pegar com um saquinho do extra lá e amarrar, porque está fedendo. E quando sai porta fora da tenda, tem maná novo. E Moisés, falei para não pegar, mas é um cabeça de bagre. É assim. Qual é a tentação que a gente tem? É que o deserto continua deserto. O deserto é ruim porque é seco, irmão. E dá sede. E a água saía de uma pedra. E Paulo diz, a pedra era Cristo, a nuvem era Deus. O pão que desceu do céu é Jesus, é a rocha que alimenta e dá água para vocês, tira a sede, mas continua sendo deserto, tá? Continua sendo deserto, mas Deus está ali com vocês. Apesar disso tudo, ele disse, isso aqui é um exemplo para vocês. Mas esse povo pecou. E esses textos, ou melhor, esses exemplos que Paulo cita aqui, primeiro da idolatria, que é Êxodo capítulo 32, ele cita que eles fizeram um bezerro de ouro e depois assentaram, comeram e festejaram, enquanto Moisés estava no topo do monte recebendo as tábuas da lei. Porque no meio da dificuldade você é tentado a arrumar um outro Deus.
e achar que está tudo errado, que a fé não existe, que Deus não existe. Você nunca pensou nisso? Ou só eu pensei nisso? Mas você é pastor, você não pensa nisso. Claro que pensa, irmão. Você acha que eu nunca tive dúvida de falar, Senhor, será que eu sou louco? O Senhor existe? Alô, tem alguém aí? Mas não só de você criar um bezerro e criar um Deus, de você ser o próprio Deus. Vou fazer alguma coisa, eu vou dar um jeito na minha vida. Aqui fala sobre imoralidade, ele cita Números 25, quando os filhos de Israel foram se deitar com as moabitas, trouxeram praga e morte para dentro da nação, aliás, no deserto. Porque quando a coisa está ruim, eu quero arrumar uma outra vida. Eu quero sair da minha vida, eu quero sair de mim mesmo, porque eu não aguento mais ser quem eu sou. Ele cita também que eles tentaram a Deus. Moisés não deve ser de Deus, Arão não é de Deus. Vieram as serpentes. E depois murmuraram. Por que tirou a gente do Egito? Números capítulo 16 ele cita. Coré, Datã e Abirão. E depois o povo todo, eles estão certos. Porque é assim que nós somos. Porque a gente tem que dar resposta, pô. Primeiro porque tem muita gente ao nosso redor dizendo, você é bobo. Mas o problema não são as pessoas que estão ao nosso redor, são aquelas que estão na nossa cabeça. Porque você sai dirigindo, que nem eu, falando sozinho. Porque sempre tem alguém que você não está vendo, mas que você tem certeza que está te olhando. E fica na tua cabeça. Você conversa sozinho enquanto você dirige, você conversa sozinho enquanto você almoça. É ou não é? É. Crianças têm amigos imaginários, e nós que somos neuróticos temos outros nossos também. E eu tenho que fazer alguma coisa para eu provar para essa gente que ninguém vê que eu estou fazendo alguma coisa. Vou fazer um bezerro de ouro. Eu vou arrumar uma moabita, eu vou sair daqui. Sai daqui, Deus, você não existe. Moisés está errado, Arão não está certo. Tá vendo? Tome uma atitude. O que aconteceu? Nada, estou no deserto. Não mudou nada. Porque você não consegue sair de você. Você não consegue sair dessa vida. Você muda de cidade, você muda de mulher, você muda de homem, você muda de time, você muda de corpo, mas você não consegue mudar você. Porque você continua sendo você. Porque o problema é que uma equação dessa, sem a esperança de Deus, é o fim. Paulo está dizendo, olha bem, ele vem tratando do assunto de pessoas que estão preocupadas com si próprias e não com os outros. E ele entra por um caminho muito interessante, que é a tentação. E a tentação, como fundamento do nosso pecado, é que nós queremos ser Deus. Essa é a maior tentação de todas. Nós queremos resolver tudo. Quer ver? Pá! Mete o pé na jaca e resolvo tudo. Pode ser que você esteja numa situação assim. E você está pensando, preciso fazer alguma coisa. Porque está ruim o meu trabalho, está ruim a minha casa, está ruim meu marido, está ruim minha mulher. Está ruim meu cabelo, está ruim minha barriga, está ruim a cidade, está ruim esse quarto, está ruim esses móveis, está ruim essa televisão. Uma pregação muito interessante do pastor Caio Fábio na Glocal. Procure no canal da Glocal no YouTube, falando sobre dor e sofrimento. Ele falando sobre a dor e o sofrimento que faz com que a gente se vitimize. Aí eu sou a maior vítima do mundo, o maior coitado da terra, e entro num estado de autocomiseração. E eu perco a minha verdadeira transcendência, eu esqueço quem Deus é. Aliás, eu começo a dizer para Deus o que Ele deveria fazer, dando sugestões, porque Ele não sabe resolver a minha vida e eu sou melhor do que Ele. E é nessas horas que a gente faz o pior. Tomamos as piores decisões da nossa vida. Nos esquecemos quem somos. Na verdade, nos esquecemos do Evangelho de Cristo e a razão pela qual somos igreja de Cristo. Se é que todos nós entendemos e se é que todos nós somos. A angústia de olhar para um mundo que caminha para o seu fim. Sem Deus, só tem mesmo uma saída. Como a gente viu no filme, vou acelerar o processo e eu me mato antes. O pior é que parece que nós estamos num mundo onde as pessoas estão vivendo assim. Eu assisti um outro filme algum tempo atrás,
Puxa, irmãos, eu com o nome de ator sou um problema. Esquece. Qual que era o filme mesmo? O que eu estou pregando? Quem sou eu? Chama Um Amigo para o Fim do Mundo. Não lembro, parece que é um meteorito que inevitavelmente ia bater e colidir com a Terra e ia acabar com o planeta. E era fato. E aí as pessoas... Estava lá o noticiário dizendo, faltam não sei quantos dias, quantas horas, quantos minutos, não sei quantos viram. Muito interessante. E as pessoas iam trabalhar e falavam assim, que cada dia tinha menos gente no escritório, porque eu estou trabalhando para quê? Cada dia tinha menos gente comprando coisa. Vou pagar para quê? Esquece dinheiro. Saques, roubos, assassinatos por qualquer coisa. Está acabando tudo mesmo. Ele vai para uma festa com os amigos do trabalho e lá está cada um pegando cada um, porque também não tem mais nada, vai acabar tudo mesmo. E ele encontra uma moça e eles vão andando pelas cidades, todo mundo desesperado. E eles se sentam num lugar e o mundo acaba. Arrumei um companheiro para ter uma cabeça normal até acabar tudo. A equação da vida sem Deus é assim. A razão de ter um destino é a mesma razão de crer que eu tenho uma origem. E talvez você se encontre numa situação assim. Enquanto nós não compreendermos que Deus está com a gente no deserto, ainda que seja deserto, nós nunca vamos olhar para o mar e dizer, meu Deus, ele abriu aquele mar e a gente saiu do Egito. Caraca! Não, é louco, a gente está no deserto, não dá para explicar. Mas onde pinga não seca, todo dia sai água daquela pedra. Eu não tenho como levar aquela pedra para minha casa e colocar na minha geladeira, mas todo dia tem, eu tô aqui. Tentei guardar o pão, o negócio apodreceu. Não acabou o deserto, mas não acabou o pão, todo dia tem. Que louco! Eu não tenho controle, eu não posso multiplicar essas coisas, eu não sou dono. Mas eu estou vendo. Eu estou vendo. Paulo diz, isso aqui é um exemplo para a gente. Porque a gente tem uma tentação de fazer um bezerro. De fazer qualquer coisa. De tentar sair de nós mesmos para uma outra vida. Mas a gente não consegue. Por isso Cristo, que é a vida, disse, então, eu vou entrar na sua. A pergunta que está gritando no nosso ouvido agora é se Cristo é a nossa vida. Se Cristo é a nossa vida. O motivo do louvor do nosso novo coração. Coisa que a gente canta aqui. Que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ou nós ainda queremos viver a nossa. Veja, eu não estou querendo dizer para você que você vai ser um conformado porque isso aqui tudo vai acabar, dane-se. Vamos ficar aqui dentro cantando. Estou querendo dizer a você que nós temos uma redenção. Que já está sinalizada agora através do reino de Cristo que chegou entre nós e dentro de nós. Nós temos o Senhor que mata a nossa fome, mata a nossa sede. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma também tem sede de Deus. E dizer também a você nessa manhã, dentro dessa série, que a gente está fazendo de Coríntios e que chega num tema interessante, de tentação, de tentar cair numa idolatria e resolver a própria vida, de lembrar dessa cena. Alguém que não tinha esperança, mas a gente tem. E de ao invés de você dizer, vou meter o pé na jaca, vou fazer alguma coisa, eu digo a você, não faz isso. Não faz isso com a sua família. Não faça isso. Não faz isso com o seu esposo. Não faz isso com a sua esposa. Larga essa mulher. Não faça isso. Isso é uma ilusão que você está conseguindo ter uma outra vida.
Não entra nessa loucura. Por causa de dinheiro, não faça isso. Não faz isso com seu filho. Não faz isso. Ele não é o culpado da situação. Não faz isso com o teu pai. Não vai fazer um bezerro de ouro, não vai fazer uma loucura. O pior é que a gente diz assim, mas sabe, olha como é que está a situação. Isso aqui vai piorar, porque nós somos pessoas da fé. Sempre achamos que a coisa vai piorar, não é verdade? Essa é a lógica. Quem crê em Deus, acha que Deus não está com ele. Porque o cara que é ateu, não tem para quem reclamar. Certo ou não? O cara que não crê em Deus, vive a vida dele. O cara que não crê em Deus é mais maduro que a gente, porque ele não tem em quem jogar a culpa. Ele vai correr atrás e vai se virar. A gente que tem Deus, tem alguém para jogar a culpa. Para que a gente tem Deus? Para reclamar que ele não existe. E depois falamos que o ateu não crê em Deus. E nós que cremos não conseguimos confiar. Queremos meter o pé na jaca e fazer alguma coisa para solucionar a vida. E não entendemos que esse deserto não tem fim. Tem um bom fim, a redenção em Cristo. Mas enquanto a gente está aqui, a gente cumpre a nossa missão. E temos a alegria de saber que Cristo reina entre nós e dentro de nós. E de termos, Senhor, me ensina a fazer o cântico do salmista que diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Você tem certeza que é isso que você tem que fazer? Essa última frase ficou na minha cabeça quando assisti esse filme. Aliás, eu acho que é uma das cenas, talvez a cena que resume a dialética proposta pelo autor. Qual é o conflito interno do homem de dizer: eu preciso continuar respirando. Quem sabe o que a maré vai trazer amanhã? Hoje, quando eu acordei, a minha mãe me manda sempre uma coisinha de bom dia. As mães, todas as mães mandam. Não é verdade? Olha, o cara que fabrica esses negocinhos é milionário. E são a produção de bilhões de bannerzinhos. Bom dia! E hoje ela me mandou uma, mas ela mandou uma com uma foto que ela tirou lá da cozinha dela. Ela tem uma planta, flor de maio. Sabe flor de maio? Então, aí brotou umas flores. E ela mandou assim para mim: olha, eu olhei a foto. Era para dar flor só o ano que vem. O mundo está tão bagunçado que a flor de maio está dando em setembro. Eu não sei. Era para dar o ano que vem, mas já deu agora. Então ela escreveu assim: acho que é como Jesus. Quando a gente menos espera, Ele faz brotar alguma coisa na nossa vida. Eu acordei e falei assim: obrigado, Senhor, porque é exatamente isso que eu vou pregar hoje de manhã. Você sabe se não vai ter uma flor de maio brotando em setembro? Olha, irmão, eu não estou fazendo aqui pregação triunfalista, você vai vencer, vai estar tudo certo, porque eu não gosto dessas coisas. E você sabe como eu não gosto. Mas eu também não estou dizendo para você: dá um tiro aí que acabou. Também não é isso. O que eu estou dizendo a você é que Deus nos quer aqui para continuar respirando. No meio de tudo que está caindo e ruindo, sermos sal e luz. Sermos os pacificadores. Como diz Paulo, sendo grego para com os gregos, romano para com os romanos, para de todas as formas salvar alguns. E dizer a um Senhor que habita aqui entre nós. E eu queria dizer para você nessa manhã, de maneira bem simples: não faz isso. No pouco tempo que eu tenho de caminhada pastoral, eu já pude encontrar pessoas em aconselhamentos que disseram: eu vou fazer. E geralmente quando alguém diz assim: vai lá conversar com o pastor, é porque acha que o pastor vai demover a pessoa da ideia dela fazer o que ela quer fazer. Não, a gente não tem esse poder. A pessoa fala: legal, amém, aleluia, oração, mas ele vai lá e faz. E nessa ainda pouca caminhada, 20 e poucos anos, não sou um pastor de muito tempo, mas eu já vi muita gente dizendo: errei. Não mudou nada. Na hora eu me senti liberto, porque eu provei para todo mundo que podia fazer o que eu queria fazer. Mas eu continuo sendo eu. Engana-se.
quem acha que enganando os outros vai conseguir enganar a si próprio. Então, dizer a você que o Senhor está presente com a gente. Encerrar essa minha fala dizendo que, olha bem, não foi um mar que você atravessou? Olha bem, foi, não foi? Loucura, você passou. Mas pensa, tem uma nuvem, você não está... A situação é para queimar, tá? Era para a gente estar morto. No deserto ninguém consegue passar mais que 10 dias. Olha, 10, nem uma semana. Mas pensa bem. Estar muito tempo nesse deserto que você está é cansativo por um lado, mas é um milagre por outro, porque ninguém sobreviveria a isso. Ao invés de eu murmurar, ao invés de eu me prostituir, ao invés de eu querer ser Deus ou criar um bezerro para mim, talvez olhar para a nuvem e falar, obrigado, Senhor. O Senhor está aqui. Cada vez que eu pegar uma cuia d'água que sai de uma pedra, eu vou falar, Jesus. Cada vez que eu pegar um pedaço daquele pão, que está ruim, ainda é deserto, mas ele está ali todo dia. Eu dizer, pão vivo que desceu dos céus, obrigado, Senhor. E a gente poder atravessar, enquanto somos assistidos por uma infindável nuvem de testemunhas. E a maneira que a gente age e reage é diferente daqueles que vivem uma equação sem a variável Deus. E possamos nos curvar a Ele para dizer, Senhor, eu creio mesmo que o Senhor está comigo. E eu vou seguir mesmo. Vou vencer essa tentação, porque o Senhor está comigo. Na nuvem, na água, no mar, no deserto. Dá para suportar. Continua respirando aí, irmão. Para quem luta sem ter esperança, deve ser difícil. Mas está melhor que a gente. Porque a gente sabe o Deus que a gente crê. E que de verdade, na nossa maré amanhã, Ele sempre tem uma saída. Continua respirando. Creia e siga, porque Deus é bom.